Bom dia, meu povo da origem. Começo meu diário, o devocional, do dia 23 de março de 2023. Olha, hoje é um dia profético, hein? Dia 23 de março de 2023. Olha o 23 aí. Lembra logo o Salmo 23. Vamos ler, vamos declarar no dia de hoje, porque é demais para minha origem não ter olhos espirituais num dia como esse. Mas antes de começar a palavra do dia, eu quero te dizer que o meu nome é Adriana e esse canal se chama Sou a Origem. É um devocional aberto que eu faço no secreto com o Pai, mas que o Espírito Santo colocou no meu coração, que é para também compartilhar com algumas pessoas ou com várias pessoas, porque não é sobre números, é sobre vidas que o Senhor quer falar. Então eu peço para que você deixe o seu like, não deixe de se inscrever no canal e compartilhe essa mensagem. Isso mesmo. Sabe aquela pessoa que está na sua mente agora, ou talvez no final do devocional venha na sua mente? É o Espírito Santo falando com você. Não ache que é a sua consciência, porque você a viu ontem, ou porque você encontrou a pessoa daqui a pouco, ou porque você vai encontrar ainda, ou não é. É Deus falando. Nós temos que ter olhos espirituais nesse momento, porque quando a gente acessa a palavra de Deus, quando a gente está numa atmosfera profética, não tem como não viver o sobrenatural. Então, vamos rapidinho, agora, nesse momento, saber qual a palavra do dia. O que o Senhor quer falar conosco? Vamos lá? Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Está em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 26 ao versículo 28. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós temos que pedir para o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, aquele que Jesus nos deixou para nos guiar, para nos direcionar, para nos consolar, para nos conduzir ao caminho da retidão e para nos revelar aquilo que somente o céu pode nos revelar milagrosamente e de forma sobrenatural. E isso nós fazemos com uma intimidade com o Pai. Nós fazemos em oração. A oração é uma conversa com Deus. O nosso Pai, que Deus nos permitiu que nos gerasse aqui na terra, através do ventre de nossa mãe, Ele tem uma intimidade conosco, né? Por quê? Porque nós conhecemos Ele. Nós conhecemos desde o ventre, desde a nossa mãe, desde quando Ele falava na barriga da nossa mãe. E por isso que Deus quer que a gente tenha essa intimidade com Ele. Mesmo quando a gente não o vê de forma física, assim como o nosso Pai. Mas Ele, como nosso Pai, como nosso Criador, desde o princípio, Ele nos escuta, Ele nos vê, Ele sabe de tudo que vai acontecer conosco. Então sempre é necessário, sempre, que a gente tenha um momento íntimo com Deus, um momento de leitura da palavra, um momento de oração, porque é nesse momento que nós conhecemos cada vez mais quem é Deus, através da palavra, através da história, através daquilo que Ele nos deixou. Então a palavra ela é muito preciosa. Ela é preciosa para nos transformar, ela é preciosa para que a gente conheça Jesus, para que a gente conheça a história, para que a gente conheça o presente, o passado e o futuro. Tudo está na palavra de Deus. Amém? Então vamos falar com o Espírito Santo? Espírito Santo de Deus, bondoso, amigo e consolador, nós te agradecemos pelo dom da vida.
Nós te agradecemos por esse lindo dia e nós te pedimos, Espírito Santo, que a tua palavra, que é viva e eficaz, a tua palavra que não sai vazia, venha habitar no nosso coração e ela venha frutificar. Que essa semente não morra, mas que ela viva, cresça e transborde dentro de nós e através de nós. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa mente, o nosso subconsciente, no trono da graça de Deus, cativo, para que nada venha nos distrair, para que não haja nenhuma interrupção e que nós estejamos totalmente sensíveis, disponíveis e com um coração ensinável para receber a sua palavra no dia de hoje, o seu ensinamento. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Deus fala conosco hoje sobre o livro de Ezequiel. E ele fala sobre tirar de nós. Se nós pedirmos para ele, ele tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração novo, um espírito novo. E mesmo em terra estranha e em meio ao sofrimento, Deus pode e deve ser louvado. Assim como Ezequiel foi chamado por Deus para exercer seu ministério, e o ministério de Ezequiel era um ministério de denúncia e juízo, mas também de graça e consolo, porque a exortação, o cuidado de Deus é exatamente isso. Ele consola, ele edifica, ele mostra o juízo, o pecado, e num contexto de dor e falta de perspectiva que nós vivemos nesse mundo, muitas das vezes, nós recebemos esse desafio de olhar para a palavra de Deus, olhar para o ensinamento com graça, com consolo, entendendo que Deus sabe do nosso futuro, sabe do nosso presente, como já sabia o que ia acontecer no nosso passado. É bem difícil ser fiel ao Senhor, louvá-lo e servi-lo quando as coisas não vão bem. Quando as coisas não vão bem na nossa vida e principalmente quando mexe com o lado sentimental, quando as coisas não vão bem no casamento. E quando as coisas não vão bem, nada parece se encaixar, nada faz sentido. E sempre acontece o porquê Deus está acontecendo isso. Mas na verdade a pergunta que devemos fazer é: para que Deus? Para que está acontecendo isso? Nós sabemos que tudo que acontece na nossa vida não é culpa de Deus. É através das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos, que nós recebemos o juízo e de tudo aquilo que nós plantamos. No entanto, esse é um dos caminhos da mudança. Reconhecer que Deus está presente mesmo na aflição. E Ele é o primeiro para ser o passo para uma restauração. Deus, Ele sempre vai estar na nossa casa. Ele sempre vai ser o dono de todas as coisas, porque Ele pode todas as coisas. Então nós devemos ter o pensamento assim: eu posso descansar em sua soberania. Deus é soberano. Se Ele tem o poder e pode todas as coisas, Ele tem toda a soberania para mudar todo e qualquer cenário, quando se é convidado. A mensagem de Deus para os judeus naquela época que estava cativo, eles estavam exilados na Babilônia, era bem clara. A queda de Jerusalém foi resultado de seus pecados.
Deus foi bem claro com os judeus, com o seu povo escolhido. Eles estavam cativos e exilados na Babilônia, e a queda dela foi justamente por causa dos seus próprios pecados, ou seja, daquilo que eles escolheram viver. Deus é totalmente santo e Ele não pode nunca aceitar o pecado como algo normal, porque Ele é santo, mas Ele mesmo também faz o convite todos os dias ao arrependimento. Olha o que diz na palavra: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta de seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Olha o que Deus fala. Ele não tem prazer na nossa morte, Ele não tem prazer, mas Ele tem prazer que a gente se converta verdadeiramente, genuinamente, para que a gente saia do pecado e do mau caminho. Deus é um juiz severo para aqueles que se rebelam, para aqueles que sabem o que é certo e errado, para aqueles que conhecem a verdade. Mas é bondoso e gracioso para os que se voltam para Ele e se arrependem de seus erros. Deus é bom o tempo todo. Ele é bondoso e carinhoso porque Ele é Pai. E Ele, quando vê que tem um coração arrependido, um coração que não quer mais estar no pecado, que não quer mais errar, Ele se volta para esse coração. E é nisso que entra a palavra de hoje. Ele tira o coração de pedra, Ele tira o coração pecador e Ele coloca um novo coração. Um coração de carne, um coração bondoso, um coração manso, um coração humilde, um coração obediente. O casamento precisa ser um lugar de arrependimento e perdão. Isso é necessário. Precisa haver num casamento o arrependimento e o perdão de todos os erros de ambos os lados. No entanto, o perdão ele não pode ser banalizado. Os erros do relacionamento devem ser perdoados, mas para que isso aconteça de forma plena, é preciso que aquele que errou reconheça seus tropeços e decida agir de forma diferente. Não pode haver banalização. O que é isso? Não pode haver um perdão falso, um perdão da boca para fora e o erro continuar acontecendo. Precisa haver um perdão genuíno, um arrependimento genuíno, um arrependimento pleno, para que aquele que errou ou aquela que errou se arrependa verdadeiramente e decida sair de todo e qualquer pecado, de todo e qualquer erro, e que viva de uma forma diferente. Assim como ensina em Ezequiel, quando alguém se arrepende de seus pecados e decide viver uma vida de retidão, ele se torna livre, livre de todo peso, livre de toda culpa. Nenhum de todos os pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão, a justiça, certamente viverá. Essa palavra está no livro de Ezequiel, no capítulo 33, do versículo 16. Vocês entenderam bem o que Deus diz? Nenhum de todos os pecados que cometeu será lembrado contra ele ou contra ela. Praticou a retidão, ou seja, fez o que é certo, buscou a justiça, certamente viverá. Viverá no caminho da retidão, viverá com Deus junto. As falhas virão. Isso é inevitável, porque somos humanos, não somos robôs. Mas, diante de um verdadeiro arrependimento, diante de uma busca de fazer sempre o que é correto e não cair sempre no pecado e errar,
O caminho do perdão deve estar sempre aberto. Precisa haver verdade. Precisa haver um arrependimento genuíno. Não pode haver mentira num relacionamento conjugal. Porque Deus, ele não está na mentira, ele está na verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Tendo Jesus no centro de um casamento, isso com certeza fará renascer um casamento cheio de vida. Um casamento que ambos os lados, tanto o marido como a mulher, receberão um novo coração. Um coração de carne, um coração bondoso, um coração que é manso e humilde, um coração que anda nos estatutos, que obedece os mandamentos, que pratica os mandamentos. E assim todos nós, ouviremos de Deus que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Amém? Vamos orar em cima dessa palavra que o Senhor nos deu hoje, porque a palavra de Deus tem poder. E em cima dessa palavra, Deus vai transformar o nosso coração. Amém? Então ore comigo assim. Poderoso Deus e amado Pai, bondoso amigo Espírito Santo de Deus, nós nesse momento ligamos na terra aquilo que o Senhor já ligou no céu. E no nome poderoso do Teu Filho amado Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós nos arrependemos de tudo que fazemos que entristece o Espírito Santo de Deus. E nós Te pedimos, porque nós não conseguimos. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós sabemos que através do Espírito Santo, porque o Senhor é santo e não mora no pecado, nós conseguimos viver na verdade, nós conseguimos viver na santidade, nós conseguimos viver de forma correta aos Seus olhos, com integridade de coração. Então nós Te pedimos, Senhor, assim como diz na Tua palavra, nos dê um coração novo, ponha em nós um espírito novo, tira de nós o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ponha em nós o Teu Espírito e faça com que andemos nos Seus estatutos e que obedeça os Seus mandamentos e os pratique. Senhor Jesus, é no Teu nome que nós pedimos. Faça isso conosco. Faça isso com a nossa família, para que a gente possa habitar na terra que o Senhor deu aos nossos pais, para que nós sejamos o Seu povo e o Senhor seja o nosso Deus. É a Sua palavra que diz isso, e em cima da Sua palavra que nós declaramos ela sobre a nossa vida e sobre a nossa família. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo é viva e eficaz. A Sua palavra diz que o Senhor dá atenção a este, ao humilde, ao contrito de espírito, que teme diante da Tua palavra. Então nós Te pedimos, Senhor, escuta a Sua igreja, escuta o Seu povo que clama e tira de nós o coração de pedra e coloque em nós um coração novo, um coração de carne, um novo espírito, um coração que ame o Senhor em primeiro lugar, mas que também ame ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, nós entregamos a nossa vida, a nossa família, o nosso matrimônio na palma das Suas mãos. Amém.